Gênesis capítulo 22, irmãos. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Amém? Você crê nessa palavra? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos aí à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais essa oração e vamos pedir, amados, que o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, Ele nos traga a revelação dessa palavra para a nossa vida. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? É o que nós vamos saber nessa noite. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora à tua igreja. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte. Aplauda bem forte ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Toma o teu assento. Amados, o Monte Moriá, ou a terra de Moriá, estava localizado a leste de Sião, com uma altitude média de 800 metros. Quando a gente ouve Moriá, a gente ouve o Monte de Moriá, mas não era só um monte, era a terra de Moriá. Só para você entender, a terra de Moriá compreende todas as montanhas de Jerusalém, inclusive Calvário, Sião, o Monte das Oliveiras e também o próprio Monte Moriá. O que significa isso? Que o lugar em que o Senhor, Ele foi crucificado, que era no Monte Calvário, também fazia parte da terra de Moriá. Basicamente, no mesmo lugar onde o Abraão iria sacrificar o seu filho. Deus falou para ele: Abraão, eu quero que você faça algo para mim. Deus, amado, já tinha provado a Abraão. A primeira vez que Deus provou a Abraão foi quando ele pediu para Abraão sair da sua casa. Ele saiu da Mesopotâmia, onde depois veio os caldeus, a Babilônia. Ele saiu de lá. Mesopotâmia significa entre rios. E viajou com a sua esposa até Canaã. Seria ali o lugar onde as promessas de Deus iriam se cumprir na vida dele. E Deus prometeu para ele, amados, uma descendência como as estrelas do céu. Só que tinha um problema grande. A esposa dele era estéril. E quando Abraão saiu da sua terra, ele tinha 75 anos. Buscando viver essas promessas. E passado o tempo, Deus ele cumpre a sua promessa. E a promessa maior era essa, o nascimento do Isaque. Já imaginou o Abraão chegando em um supermercado, em uma farmácia, com o Isaque? Isaque significa riso. Ele olhava para aquela pessoa, vem aqui. Olha, muitas vezes eu falei das promessas de Deus e você não cria. E agora, o que é que você vai dizer? Aí mostrava o Isaque para ele. A pessoa, aquele sorriso amarelo, não é isso? Então, amados, a alegria do Abraão, o cumprimento das promessas seria o Isaque. Só que agora, o que Deus iria pedir para o Abraão era o próprio filho, meu amigo.
a prova agora seria maior. O que eu quero de você, Abraão, é que você sacrifique o seu filho na terra de Moriá. A viagem, amados, até esse lugar custou 3 dias ao Abraão. Acredito que o Abraão não falou para ninguém o que ele iria fazer. Quando ele saiu de casa, o que ele falou para a sua esposa é que iria oferecer mais um sacrifício ao Senhor. Todos que conheciam Abraão já tinham visto Abraão sacrificar ao Senhor muitas vezes. O próprio Isaac, a própria Sara. Sara, eu vou fazer mais um sacrifício ao Senhor. Ele me pediu algo. E não falou para ninguém o que era que Deus tinha pedido a ele. Nem tampouco para o Isaac. Então ele sai dali, naquela viagem de 3 dias, para a terra de Moriá. Não sabia ainda qual era o monte. Quando eles chegam aos pés daqueles montes, ele olha para os seus 2 servos e diz assim para eles: olha, vocês vão ficar aqui. Fiquem aqui. Agora só quem vai subir sou eu e o meu filho. Acredito, amados, que tanto os seus servos, como também o próprio Isaac, eles achavam assim, que o sacrifício, o Abraão já tinha providenciado, que no caminho, ou até mesmo antes de subir ao monte, alguém iria entregar para o Abraão o sacrifício. Só que nada disso aconteceu. Estava ali o cutelo, tudo preparado, o fogo estava preparado. Aí o Isaac, antes mesmo de subir, olhou para o pai dele. Acredito que o Isaac pensou assim: eu acho que o meu pai está ficando gaga. A gente veio fazer um sacrifício, mas onde está o animal para o sacrifício? Olha, eu vou ter que falar com meu pai antes da gente subir. Aí na hora que eles iam subindo: pai! Aí o pai dele olhou para trás. Fale, meu filho. Meu pai, está tudo aqui providenciado. Os gravetos, o cutelo, o fogo. Mas o Senhor esqueceu o que nós vamos sacrificar. O sacrifício. Aí o que é que ele fala para o seu filho? Deus proverá. Pronto, até aqui nós já sabemos o que aconteceu. Então nesse lugar também, além do Senhor ele ser sacrificado, porque ele foi crucificado no Monte Calvário, não desmarque aqui Gênesis 22, mas vamos até o livro de 2 Crônicas. Esse lugar também, amados, foi o lugar onde Salomão construiu o templo. Exatamente nesse lugar. Preste atenção, capítulo 3 e o versículo 1. Quem teve essa visão foi o pai dele, Davi. Deus deu toda a visão para o Davi, até mesmo a planta do edifício. Mas proibiu Davi de construir. Quem iria construir seria o seu filho Salomão. Aqui, capítulo 3, versículo 1. Ó. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. Exatamente naquele lugar, amados, onde o Abraão iria sacrificar o seu filho. Pastor, nesse lugar hoje, 2023, ainda há algum requisito do templo? Hoje, essa área, mas é dominada pelos muçulmanos, sendo proibido aos judeus entrarem onde antes ficava o templo. Conhecida como a Esplanada das Mesquitas, a área tem seu centro o Domo da Rocha, santuário islâmico, onde o profeta Maomé supostamente teria ascendido aos céus. Esse lugar onde foi feito o templo. O lugar onde os judeus podem estar
é onde há o muro das lamentações. É o que resta para eles. Mas o lugar mesmo do templo foi conquistado pelos muçulmanos. Vamos para o Novo Testamento aqui. Carta aos Hebreus. Novo Testamento. Como eu falei para você, essa foi a maior prova, amados, que o Abraão, ele passou. Carta aos Hebreus, no capítulo 11. O capítulo 11 da carta aos Hebreus, ela tem uma lista de heróis da fé. Dentre eles, é óbvio, né? O Abraão, capítulo 11 e o versículo 17, diz assim: pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. E considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Então olhe para mim aqui, vamos voltar lá para o Monte Moriá. Então Abraão, ele saiu da sua casa com o seu filho e os seus servos. Eles viajaram 3 dias e agora estão aos pés desse monte, na terra de Moriá. E onde Deus vai mostrar para ele: pronto, você vai subir nesse monte, basicamente a 800 metros. Antes de subir, como eu falei para vocês, o Isaque vai questionar o seu pai: onde está o sacrifício? O Senhor proverá. Não se preocupe, Isaque, está tudo sob controle. Mas já imaginou o coração dele batendo forte? E o Isaque subiu com o seu pai, exatamente no lugar, irmãos. E ele preparou o altar. Aí teve um momento que ele teve que falar para o Isaque o que iria acontecer. Isaque, meu filho, olha, o Senhor está me provando, e essa é a maior prova que eu já passei. Eu amo você. Você é tudo para mim. Você é o cumprimento das promessas. Mas o Senhor, Ele me pediu para que eu sacrificasse você. Óbvio, amados, Deus, Ele não vai pedir isso mais para ninguém. A lei proíbe que você sacrifique o seu filho. Mas acredito que você já foi provado, sim ou não? Talvez não uma prova tão difícil como essa, para que você demonstre a tua fé. Todos nós, amados, para que a gente possa crescer espiritualmente, e você vai também saber por que Deus fez isso. Isso aqui também é muito importante, nós vamos aprender hoje, que pelo menos uma vez na nossa vida, nós vamos ser provados pelo Senhor. Mas o Senhor mesmo diz que muitos não passarão nessa prova. Vão apostatar da fé. Estão na casa do Senhor. Por qualquer problema, a pessoa sai. Irmãos, como você vai crescer espiritualmente? As tribulações sempre vão existir. E querendo ou não, irmãos, mesmo que você esteja na igreja ou não, eu pergunto para você, problemas existem ou não? Você saindo da igreja, resolve? É pior ainda. Se eu tenho problemas, e eu sei que Deus, eu sendo fiel a Ele, e demonstrando a minha fé, eu sei que Ele vai me ajudar, que vai estar comigo, porque essa é a promessa de Deus, vai ser mais fácil. Agora, a pessoa abandonando Deus, aí, meu amigo, não tem como você resolver as coisas. Então a solução, amados, nunca vai ser essa, abandonar a Deus. E o Abraão não abandonou. E aquela prova, amados, ele foi como? Aprovado. Você vai ver, vamos ver aqui. O próprio Deus
ele vai confirmar, amados, que o Abraão ele foi aprovado. Capítulo 22 do livro de Gênesis, e o versículo agora 11. Ele já conversa com o Isaac. Olha para mim aqui, antes da gente ler. O Isaac, amados, ele é um tipo de Cristo. Por quê? Pelo menos por 3 razões. Ele era o filho único. Segundo lugar, ele aceitou ser sacrificado, irmãos. A Bíblia não fala que ele discutiu com o pai. A Bíblia não traz esses detalhes. Simplesmente fala que o Abraão iria sacrificar ele. Então acredita-se o quê? Que ele aceitou como o Senhor Jesus. Em terceiro lugar, olha aqui o versículo 6, ó, antes da gente ler o versículo 11. Ó. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaac. Então o próprio Isaac, irmãos, olha para mim aqui. Ele levou a lenha. Você lembra de quem aí? Quem foi que levou a cruz nas costas? Por isso que ele é um tipo de Cristo. Mas vamos voltar para o Abraão. Capítulo 22, ó. O Abraão já está com Isaac sobre aquele altar. E ele pega o cutelo. E quando vai sacrificar o seu filho, ele ouve uma voz do alto. O versículo 11, ó. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho. Então, aqui ó, levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro. E o que mais aí no final? Leiam aí bem alto. Em lugar do seu filho. Lembra de quem aí mais uma vez? O sacrifício substitutivo. Como nós falamos na semana passada. A saída do Egito, eles sacrificaram um animal. E o sangue daquele animal, eles aspergiram nas portas. Era o sacrifício, amado, substitutivo. Esse texto é muito forte, que diz no finalzinho, ó. E ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. O Senhor, ele morreu no nosso lugar. Ele morreu pelos nossos pecados. Quando Abraão iria matar o seu filho, Deus falou: não, Abraão, não precisa. Já vi que você é obediente. Aí, quando ele está ainda se recompondo, talvez sentou em alguma pedra, pensando em tudo aquilo, aí ele ouve aquele carneirinho, bé, bé, aí ele olha, como um milagre, irmãos. Pastor, mas aquele carneirinho já estava ali? Quem acha que estava? Acredito que já estava ali, irmãos. Mas Deus, ele só mostra a você o milagre. Você só vai ver o milagre na tua vida, irmãos, quando você é provado, irmãos. Ele só viu o milagre depois. Depois que ele foi provado, para ele, irmãos, no coração dele, ele ia matar o filho dele. Ele pensava assim: olha, Deus, ele vai ressuscitar o meu filho. Não sei o que vai acontecer, mas eu ainda creio nele. E por que tudo isso, pastor? Isso aqui que é importante, amados. Versículo 15. Outra coisa que a gente aprende também, ó. Versículo 15 do capítulo 22. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos,
e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Eu vou ler de novo para você dizer um amém. Pelo amor de Deus. Você não está compreendendo, não? Vamos lá, de novo. Pelo menos esse finalzinho aqui. Você vai dizer pelo menos um amém. Vamos lá. Pronto. Que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes à minha voz. Amados, entenda bem. O Abraão, ele foi provado sim. Como cada um de nós também temos a nossa prova. O Senhor diz que cada pessoa, ela vai ser provada segundo a sua própria estrutura espiritual. E quando nós somos provados, quando nós vencemos uma prova, a próxima prova já será uma prova maior. É como também as nossas conquistas. Quando você conquista algo, amados, a próxima conquista que você vai querer, já vai ser uma maior, sim ou não? É dessa forma que Deus faz. E por que que Deus, amados, Ele provou ao Abraão? Porque Deus queria confirmar as promessas dele, amados. Então, para que Deus ele possa confirmar as promessas dele na nossa vida, nós vamos passar por grandes provas, não como a do Abraão. Lembra do Jó? Quantas provas o Jó passou? Mas no final, amados, Deus deu o dobro ao Jó. Como Jó e como Abraão. Eu já ouvi até algumas canções. Já ouvi alguém cantar assim: eu quero ser como Abraão. Meu amigo, fala sério. Igual Abraão, igual o Jó. Quem passaria uma prova dessa, irmãos? Quem sacrificaria o seu próprio filho? Nós vamos passar por provas sim. Para que o Senhor confirme as promessas dele na tua vida. Quem aqui tem promessas do Senhor aí? Levanta a mão, levanta bem alto. Amém? Então, o Senhor, Ele quer confirmar na tua vida. Mas Ele quer provar você, provar a tua fé. Será que você confia realmente no Senhor? O Abraão, ele já tinha passado uma grande prova quando ele saiu da Mesopotâmia. Mas essa, amados, foi a prova que confirmou a fé do Abraão. Em Israel, amados, há esses grandes heróis. Não sei qual o maior, ou Moisés ou Abraão. Mas foram pessoas que demonstraram, através das suas atitudes, que confiavam no Senhor. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus.